Vamos lá, pessoal, primeiro ano, começando Matemática 2, exercícios contextualizados, exercício 6. Um comerciante que não possuía conhecimentos de matemática comprou uma mercadoria por R$200. Acresceu a esse valor 50% de lucro. Certo dia, um freguês pediu um desconto e o comerciante deu um desconto de 40% sobre o novo preço, pensando que assim teria um lucro de 10%. Desse modo, podemos afirmar que o comerciante obteve. Eu sempre comento com vocês, muito cuidado com porcentagem, não é bem da maneira como tudo parece ser, tá? A mercadoria que ele comprou custou R$200. Ele colocou um lucro na mercadoria de 50%. Para quanto foi a mercadoria dele? Então, lembrando, 50% mais 100%. Isso aqui a gente já fez várias vezes. 150%, que nada mais é do que 150 sobre 100. Isso vai dar 1,5. Então, eu vou pegar R$200 e vou multiplicar por 1,5. Quando eu faço isso, automaticamente eu estou colocando um lucro de 50%. Por quê? Eu estou contando o preço da peça, que é 100%, mais 50%. Então, o produto passou a custar R$300. Quando a pessoa pediu um desconto, ele deu um desconto de R$40. Então, eu vou pegar os 100% que eu tinha, menos 40%. Vai ficar 60%. Por isso que quando a gente vai multiplicar, a gente multiplica por 0,6. Abaixo de 1 vai ser sempre o desconto, o que eu estou retirando. Acima de 1 é o lucro, é o que eu estou aumentando, tá? E esse 1 nada mais é do que 100%. Então, no momento que eu multiplico por 0,6, eu vou ter R$180. A pergunta é: podemos afirmar que o comerciante teve? Gente, ele comprou por 200, vendeu por 180, ele acabou de ter um prejuízo de R$20. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter quando trabalha a parte de porcentagem. Esse desconto, prejuízo de R$20, é a alternativa E. Exercício 7. Um carro movido a gasolina faz 12 km por litro. Sabe-se que o preço do litro do álcool é fixado pelo governo como sendo 75% do litro da gasolina. Então, V é o valor da gasolina e o álcool é 0,75 de V, que é 75%. Um carro a álcool, a partir de um desempenho mínimo de X quilômetros por litro, passa a ser mais econômico quando comparado a um carro a gasolina. Então, X é igual a... Então, vamos ver o que a gente tem aí. Primeiro, ele me diz que o carro a gasolina compensa se ele fizer 12 quilômetros por litro, tá? Com a mesma quantidade de dinheiro, a gente pode abastecer ou isso de gasolina ou 0,75 de V. Bem, aqui a gente tem que V, corta com V, vai dar 1 sobre. Gente, 0,75 é a mesma coisa que 3/4, tá? Por quê? Eu tenho 75%, simplifico por 25 em cima e embaixo,
tá? 75 vai dar 3 e aqui vai dar 4. Então, vai ficar 1 sobre 3 quartos, que invertendo vai dar 4 terços. Então, eu vou ter 4 terços do litro de álcool para poder compensar. Só que esse valor, eu sei que ele vai percorrer 4 terços de uma determinada distância, que é por litro. Para ele compensar a distância, a gasolina é 12 km por litro. Então, esse tem que ser maior. Ele falou até, gente, vamos ver, ele faz. Então, tem que ser maior que ou igual a 12. Multiplicando em cruz, a gente vai ter 4x maior ou igual a 36. X maior ou igual a 9. Então, nas nossas alternativas, então x é igual a letra D. X maior ou igual a 9. Exercício 8. Considerem-se 500 ml de soro glicosado a 5%. Quando se acrescentam 10 ampolas de 10 ml, cada uma com glicose a 23%, a concentração do volume final do soro glicosado é. Então, vamos por etapas. Primeiro, eu tenho 500 ml de soro e eu tenho 5% de glicose, 0,05. Isso vai dar 25 ml de glicose. Depois ele me fala, eu vou ter 10 ampolas de 10 ml. Então, 10 vezes 10 ml, que vai ser igual a 100 ml. E aí, elas vão ter 23% de glicose. Então, eu vou multiplicar por 0,23. Multiplicando por 0,23 vai dar 23 ml de glicose. Ele pede qual a comparação, qual a concentração no volume final. No volume final, o que a gente vai ter? Glicose 25 mais 23, 48 ml. 48 ml de glicose e aqui 500 ml de soro por 100 ml de soro, 600 ml de soro. Então, 48 sobre 600 vai dar 0,08, que equivale a 8%, que é a alternativa E. Exercício 9. Uma mercadoria foi comprada por R$20. Para que haja um lucro de 60% sobre o preço de venda, essa mercadoria deve ser vendida por... Gente, primeiro, o que é preço de venda? É o preço de compra mais o lucro. O preço de compra foi R$20. E o lucro? O lucro eu quero que seja de 60%. Então, 0,6 sobre o preço de venda. Então, é um lucro em cima do preço de venda, tá? É diferente do que a gente estava calculando. Passo para o lado de lá, vai ficar PV menos 0,6 PV igual a 20. 1 menos 0,6 vai dar 0,4 PV. 20 dividido por 0,4. Meu preço de venda vai ser igual a R$50. Então, eu devo vender por R$50 para ter
60% de lucro sobre a venda, tá? Então, é um exercício diferente do que vocês estavam acostumados. Alternativa B. Exercício 10. Uma mercadoria que teve 2 aumentos sucessivos de 30% e 20% deverá ter um único desconto de X% para voltar ao preço inicial. Logo, o X vai estar entre quais valores? Primeiro, a minha mercadoria teve 2 aumentos. Então, ela teve um aumento de 8% e... Não, 30% e 20%. Se foi aumento, 1,3 vezes 1,2 do preço, que eu não sei quanto vale. 1,3 vezes 1,2, 1,56. Então, essa mercadoria teve um aumento de 1,56. O que a gente sabe agora? Eu quero dar um desconto para voltar ao preço inicial. O preço inicial, Y, tá? Então, eu quero voltar ao preço inicial, que era Y. O que eu fiz? Eu dei um aumento, 1,56Y. E agora eu preciso dar um desconto de 1 menos. O que é esse 1 pra gente? É o 100%, tá? Então, seria 1 menos um valor que eu não sei quanto é. Só que como ele está falando em porcentagem, eu já vou dividir por 100. Se aqui eu colocasse 100% menos X, tudo dividido por 100 dá no mesmo, tá? É o mesmo raciocínio. 100% que é o total, menos o desconto que eu vou dar, dividido por 100. Aqui o Y corta com Y, vai ficar 1 igual a 1,56, 1 menos X sobre 100. Aplicando a distributiva, nós vamos ficar com 1. Aqui dá para achar, o MMC a gente vai trabalhar aí com 1,56 menos 1,56x sobre 100. Então, isso vai me dar 100 igual a 156 menos 1,56x. Quando eu passo subtraindo, isso me dá menos 56, menos 1,56x. Vou inverter o sinal dos dois lados, então x vai ser igual a 56 dividido por 1,56. X vai ser igual a 35,9 aproximadamente, tá, gente? Não dá um resultado exato, que é a alternativa B. Exercício 11. O valor P de uma mercadoria teve 2 aumentos sucessivos, de 8% e outro de 12%. Seu preço ficou em R$ 756. Se em vez desses 2 aumentos P tivesse um único aumento de 20%, o preço final da mercadoria seria. Para poder fazer isso, primeira coisa, eu preciso achar quanto é o produto, para poder dar o aumento que ele falou de 20%. O que a gente sabe? Que o produto aumentou 8%, 1,08%, e aumentou 12%, 1,12%. E chegou em qual valor? 756. Com isso eu consigo achar o valor do produto. Meu produto vai ser igual a 756 dividido por 1,2096, que é a multiplicação desses dois. P vai ser igual, dá uma conta exata, de 625.
Significa que esse meu produto custa 625. A pergunta foi, se ao invés de dar um aumento de 8% e depois de 12%, eu desse direto um aumento de 20%. Então, se eu multiplicasse por 1,2, isso me daria 750, tá? Olhem a diferença. Então, analisando as alternativas, R$6 a menos que o preço final, obtido com os dois aumentos sucessivos. Letra C. Exercício 12. Um comerciante decide revender um televisor com 40% de lucro sobre o valor inicial. Um cliente mostrou interesse no produto, mas solicitou um desconto de 10%. O vendedor aceitou a proposta e a TV foi vendida por R$ 6.300. Podemos concluir que a porcentagem de lucro do comerciante nessa transação foi D. Então, gente, ele queria revender o televisor. Quando ele fez o preço dele, ele tinha um produto inicial, ele quis dar um aumento de 40%. Mas aí a pessoa pediu um desconto de 10%. Então, vou multiplicar também por 0,9, tirando 10%, tá? Por cento de 100. Isso gerou uma renda de 6.300. Então, o meu produto, que no caso é o televisor, vai ser 6.300, dividido, multiplicando aqui, a gente vai ter 1,26. Logo, o produto inicial, a televisão, o preço dela era de 5.000. Aí ele perguntou qual foi o lucro que eu tive em tudo isso. Eu vendi por 6.300. Comprei por 5.000, que era o preço inicial. E vou dividir por 5.000, que é o preço inicial. Como ele quer em porcentagem, vou multiplicar já isso por 100. Fazendo aí todas as nossas continhas, gente, 26%. 26%, alternativa D. Exercício 13. O índice de massa corporal IMC, ele me persegue, gente, é um índice aproximado do grau de obesidade de um adulto. Desenvolvido pelo belga Lambert Adolphe Jacques Quetelet no final do século XIX, é ainda hoje o método mais utilizado e mais prático para avaliação do nível de gordura de cada pessoa. Não é não? O IMC é determinado pela seguinte fórmula: IMC é igual a massa sobre altura ao quadrado, em que a massa está em quilogramas e a altura está em metros. Os resultados são analisados de acordo com a tabela, que me dá o grau de vários índices de IMC para dizer se eu estou abaixo do peso, saudável, sobrepeso, obesidade 1, 2 ou mórbida. Carlito, preocupado com o excesso de massa, verificou que seu IMC era igual a 36. 36 para a gente é obesidade grau 2. Assim procurou um médico para iniciar o tratamento. O tratamento consistia em 2 etapas. Na primeira, reduziria 20% de sua massa e na segunda, 25%. Se Carlito tem 2 metros de altura, ao final do tratamento, ele estará em que categoria? Então, primeiro ele começou com um IMC de 36. Eu preciso saber a massa dele. A altura é 2. A altura não muda. Então, vai dar 36 vezes 4, igual a M. A massa dele vai ser de 144 quilos.
Gente, só não deu obesidade mórbida por causa da altura, tá? Porque ele tem 2 metros de altura. A gente sabe a massa. Aí ele me fala o quê? Ele reduziu 20% da massa, tá? Redução 0,8 vezes 144. Isso vai me dar 115,2 quilos. Depois ele reduziu 25%. Então, eu vou multiplicar por 0,75, 115,2. Isso vai me dar 86,4 quilos. Olha a massa dele como baixou, tá? Vamos calcular agora o IMC. O IMC dele vai ser 86,4 sobre a altura, que não mudou, 2 ao quadrado, que é 4. Isso vai dar 21,6. Esse IMC é 21,6. É saudável. Ai, que bom. Então, ele passou para um quadro de saudável. Isso é alternativa. Vamos ver, saudável B. Exercício 14, exercício aí de Enem. Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de certo evento ela comprou 4 caixas de picolé, 4 caixas, pagando R$16 a caixa. Com 20 picolés. Então, cada caixa tem 20 picolés. Para revendê-los no evento. No dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, pagando a mesma quantia e obtendo um lucro de R$40, obtido exclusivamente pela diferença entre o valor de venda e o de compra, com a venda de todos os picolés que possuía. Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será possível cobrar um lucro 20% maior do que o obtido com a venda no primeiro dia do evento. Para atingir seu objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no segundo dia, o valor de venda de cada picolé no segundo dia deverá ser. Então, primeiro, vamos analisar o que a gente tem. São R$16. Eu comprei 4 caixas, tá? Então, quanto eu gastei? 4 vezes 16, R$64. R$64 no primeiro dia e no segundo, né, gente? Porque ele falou que ele comprou a mesma quantidade. Então, eu gastei R$64. R$64 por quantos picolés? Cada caixa tem 20 picolés. 4 vezes 20 igual a 80 picolés. Então, eu vou dividir 64 por 80. Para saber o que, gente? O preço de cada picolé. Isso vai dar 80 centavos por picolé. Esse foi o preço que eu paguei lá quando eu comprei. Tá. Quando eu vendi, eu tive R$40 de lucro. R$40 em cima de quantos picolés? Foram R$40 quando eu dividi pelos meus 80
picolés. Isso vai me dar 50 centavos. Então, eu ganhei por picolé 50 centavos. Qual foi o custo dele? O custo foi 80, mas eu ganhei 50 centavos. Logo, eu vendi por R$1,30 cada picolé. No segundo dia, ele vai ter um aumento, ele quer ter um lucro 20% maior. Qual foi o lucro dele no primeiro dia? 50 centavos. Ele quer ter um lucro 20% maior. Então, eu vou multiplicar por 1,2. Isso vai dar 0,60. Então, por quanto ele comprou lá no início o picolé? 80 centavos. Agora, ele quer ter um lucro de 60 centavos, vai me dar R$1,40 o picolé. 1,40 alternativa C. Exercício 15, Enem também. Em março de 2010, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, reajustou os valores de bolsas de estudo concedidas a alunos de iniciação científica, que passaram a receber R$360 mensais. Então, é o exercício 15, tá? Em 2010, os alunos passaram a receber R$360. Um aumento de 20% com relação ao que era pago até então. Dá para descobrir o que era pago até então? Dá. Então, vamos para 2009. Eu vou ter um valor, vezes teve um aumento de 20% e ficou R$360. P vai ser igual a 360 dividido por 1,2. 360 dividido por 1,2 vai dar R$300. Então, vamos já organizando a história. Eles tinham um valor de R$300 em 2009. Em 2010 passou para 360. O órgão concedia 29 mil bolsas de iniciação científica até 2009. Então, ele tinha 20 em 2009, eu tinha 29 mil bolsas. 29 mil bolsas de quanto? De R$300. Isso vai me dar um total de R$8.700.000. E esse número aumentou em 48% em 2010. Então, em 2010, eu já não tenho 29 mil, aumentou 29 mil, aumentou 48%, então 1,48. Essa conta vai dar 42.920 bolsas, tá? Então, gente, de 29 mil bolsas passou para 42.920 bolsas. Caso o CNPq decidisse não aumentar o valor dos pagamentos aos bolsistas, utilizando o montante destinado a tal aumento para incrementar ainda mais o número de bolsas de iniciação científica no país, quantas bolsas a mais que em 2009 aproximadamente poderiam ser oferecidas em 2010? Aqui, gente, se ele tivesse passado para 360
R$ 60. O valor disso vai ser 15.451.200. Ele fez a seguinte pergunta: se eu não aumentasse para 360, essa diferença, qual vai ser a diferença? Fazendo um menos o outro, tá? Esse valor menos esse, 15.451.200 menos 8.700.000. Isso vai ser igual a 6.751.200. Quantas bolsas eu daria se eu não tivesse tido aumento? Vou dividir por 300. Eu daria mais 22.500 bolsas. Isso é a alternativa C, exercício 15, mais um capítulo.